E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, retornamos aqui a fim de continuarmos o estudo da obra Nosso Lar, que foi ditado pelo Espírito André Luiz e na psicografia do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Estamos no capítulo 12, o umbral, e nós conversamos no programa passado, nós conversamos sobre as explicações que o Lísias está continuando a dar ao André Luiz sobre o umbral. Primeiro ele falou que o umbral era o lugar onde todos aqueles que não cumpriram seus deveres aqui na terra, aqueles que mantiveram os mesmos ódios, aqueles que não conseguiram sublimar os seus sentimentos, estão nessa região após a desencarnação. E ele também fala para o André Luiz, porque o André Luiz, com essa primeira explicação, ficou meio na dúvida ainda. E aí ele vai fazer uma analogia para o André Luiz que todos nós, quando reencarnamos, nós trazemos um traje sujo, né, das experiências que nós tivemos em outras vidas, em outras existências. Vida não, porque vida é uma só. Em outras existências. E a encarnação, ela é comparada a um tanque de lavar roupa. E cada um de nós que encarna tem que vir aqui para limpar o que sujou no seu próprio perispírito, né? A gente conversou sobre isso, que o perispírito é o modelador do nosso corpo físico e que toda essa sujeira, que são as experiências negativas que nós tivemos, fica marcado nesse nosso corpo, que o Lísias diz aqui, né, que é o corpo causal, que é o perispírito. Então todas as nossas encrencas de outras existências está ali bem marcado. E a gente tem que encarnar para limpar. Só que o Ulisses falou assim para o André Luiz, o problema é que a gente não limpa e suja mais. Porque é mais fácil sujar do que limpar. Porque reincidimos nos mesmos erros. Nos né? mesmos erros. São isso mesmo. É porque se tornou o quê? Como ele colocou, né? Um vício. Um vício. O vício é aquilo que você já fez repetidamente, começou com pouco, continuou, e aí a quantidade agora nem importa, mas o que importa é que você não consegue, entre aspas, viver. Consegue. Fica mais difícil. Que é a história do alcoólatra anônimo, fazendo um paralelo, né, no raciocínio. O alcoólatra anônimo é uma instituição muito respeitável, que já salvou muita gente do vício do álcool. E temos um amigo que a gente pode falar, porque ele faz questão que fale pela recuperação que ele teve, que é o Helder, um exemplo, né? Nosso companheiro, e ele relata que ele não deixou de ser alcoólatra, ele está na luta do dia a dia. Ele está na luta. Então, como a questão do álcool, são outros vícios. Também, o problema é esse. A gente fica muito ligado aos vícios externos, mas os piores são os internos. São a maledicência, a gente não pode esquecer disso. Claro. Não é? Os vícios maiores são aqueles dos nossos sentimentos desequilibrados, que é o ciúme, que é a maledicência, que é a avareza, né? Que é o orgulho. O orgulho, então, meu Deus do céu, leva a gente pro buraco, infelizmente. Então, hoje vamos continuar a ler. Nós estamos no parágrafo 7º, na linha 10. Vamos dizer assim. É o ponto. Né? Quem quiser contar, é o 7º parágrafo na linha 10. Começamos assim. A explicação do Lísias vai continuar sobre essa questão da roupa e de ter que lavar essa nossa roupa e não sujar mais. E como é importante, né? Que está frisando muito isso. Ora,
Se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Aí ele está falando para o André Luiz, nós que, né, nos comprometemos em lavar melhor o nosso perispírito. A gente chega aqui e ainda piora a situação, acaba sujando mais, como é que pode isso? E aí ele continua, o umbral funciona, portanto, como a região destinada ao esgotamento dos resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Então, o que ele está querendo dizer para a gente? Se a gente não consegue, na encarnação, limpar o nosso perispírito, né, dos nossos erros passados, e a gente ainda piora a situação, o umbral é o único lugar cabível para que a gente possa, então, esgotar toda essa sujeira, para que a gente possa chegar numa condição melhor a um plano mais elevado. E é o que aconteceu com o doutor André Luiz. Ele está escutando o que aconteceu com ele, porque ele encarnou para cumprir uma missão, não é? Ele foi médico na Terra. Todos os trabalhos a gente sabe que são honrados, são necessários, mas um médico, ele não lida com papel, ele lida com seres, com vidas. Então, ele teve uma missão muito grande, mas ele acabou não conseguindo cumprir com certeza o que prometeu, e ele ainda se complicou um pouquinho mais, porque ele acabou comendo demais, bebendo demais, namorando demais. Então, ele acabou, né, comprando muita coisa por atacado, e ele teve que, no umbral, começar a limpar um pouco toda essa complicação que ele arranjou enquanto encarnado. E é isso que o Lísias está dizendo para ele, que todos nós adquirimos sujeiras ao atacado, e no umbral, né, na região que a gente vai habitar depois da morte, a gente vai se purificar. Porque é essa função do purgatório, que também, né, outras religiões acreditam, como a gente viu no livro Céu e Inferno, é a mesma coisa, com a diferença que não é um lugar criado por Deus. O umbral não é um lugar criado por Deus. O umbral é um estado de consciência, não é? E vamos falar assim, onde várias consciências culpadas e sujas, porque aqui a analogia dele é sujidade, onde várias consciências sujas se juntam, ali fica uma região umbralina. Isso, aproveitando que você está falando, no livro Céu e Inferno, nós já lemos isso aqui em estudos anteriores, mas é sempre bom lembrar. É sempre bom repetir, né? Isso. No livro Céu e Inferno, no capítulo 7 da primeira parte, as penas futuras, Kardec coloca assim, Código Penal da Vida Futura. E nós separamos um item, assim, o quinto item desse Código Penal, ele diz assim, dependendo o sofrimento da imperfeição como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Então é isso que a Teresa colocou, não é um criado por Deus, não, é a situação da alma, que por afinidade de escolhas se aglomeram com outras. Aí é uma questão de afinidade. Quando o Lísias fala de lavar, esse questionamento sensacional isso aqui, né, que ele fala, né? Como é que a gente volta procurando um meio de fugir se a gente sujou mais ainda, né? E volta, como é que quer voltar limpo, né? Não dá. Então, arrumamos mais problemas naqueles vícios que nós já falamos, já colocamos. Então, isso faz com que o quê? Nós tenhamos afinidade com aqueles que têm vícios da mesma ordem, não é? Nada mais natural.
é a lei de atração que tem no universo, e repulsão. Isso. Né? Isso aí é lei, já é lei do universo. Né? O umbral, lugar, vamos dizer assim, ele só existe porque tem espíritos que estão comprometidos no não cumprimento dos seus deveres, não foi o que a gente viu? Isso. Então, o umbral, lugar, ele só existe porque existem espíritos que fracassaram, né, no cumprimento dos seus deveres. O próprio André Luiz, não é? Se a gente vê, qual era a dificuldade dele maior? O orgulho dele. Ele nunca pensou que existia um autor da vida. Ele não fala sobre isso? Lembra que a gente estudou nos primeiros capítulos? Ele falava isso. Quando ele se rendeu, né, à existência de um criador, né, de Deus, que ele fez uma oração, não é? Vamos dizer assim, se ajoelhando em alma perante o Criador e pedindo ajuda, foi aí que ele esgotou, né, durante esse tempo que ele passou aí no umbral, ele esgotou muito do orgulho que ele trazia da terra, que ele achava que ele era o melhor, que ele era o doutor, ele não era qualquer médico, com certeza. E não era mesmo, mas o problema é a questão do orgulho, porque médico maior que Jesus na Terra não esteve ainda encarnado, não tem. E humildade igual a Jesus a gente nem entende, né? E ele só pensava nele, né? Ele nunca pensou Agora, em ajudar quem quer que seja. Interessante a gente abranger assim, aumentar um pouco o raciocínio no que o Lísia está falando, que o umbral vai funcionar como região destinada a esgotamento de resíduo mental. Sim. Não é? Esses resíduos. Mas não significa que está tudo limpo, tudo certo, eu estou brilhando agora. Não é assim. Não houve um progresso real. Porque é assim. Houve um progresso do raciocínio. O André Luiz raciocinou. Mas o progresso real, é como nós falamos em programas anteriores. Ele vai ter que retornar à esfera física, ele vai passar pela mesma situação que ele passou e faliu, para ele provar para ele mesmo que ele melhorou. Por isso que na pergunta 230 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: na erraticidade o espírito progride? Olha a pergunta de Kardec. Se na erraticidade o espírito progride, os espíritos respondem: pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, para a evolução real, tem que encarnar. Porque o André Luiz tem aqui, como os espíritos estão respondendo, exatamente o que o André Luiz faz. Tais sejam a vontade e o desejo. E isso nós vamos ver, nós já vimos em capítulos anteriores, já demos vários exemplos do esforço desse espírito aqui, já vimos vários exemplos. Da vontade e o desejo que ele tem de melhorar, de aprender, reconhecendo erros. Nós vamos ver isso aí em vários pontos. Mas ele vai ter que encarnar de novo. E completando essa pergunta, o raciocínio da pergunta 230, nós temos a pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Né? A resposta se alonga mais, mas o que nos interessa está aqui. Então, tem que encarnar. A evolução real é a do corpo. No corpo. Desculpa, do corpo falei errado. É a evolução que se dá encarnado, no corpo. Então, quando o Lísias fala aqui de limpar a sujidade, não significa que o espírito evoluiu, não. Não significa que o espírito evoluiu, não. O espírito reconheceu o erro. Nós temos um exemplo muito bom também no livro Voltei, que é ditado por o irmão Jacó, que é o pseudônimo, né, do Frederico Wigner. Nós já relatamos isso aqui em programas anteriores. Quem quiser saber a história dele tem na internet. História muito bonita. E ele espírita que se tornou, que o era, um grande trabalhador na seara espírita, um exemplo de homem infatigável no trabalho do bem. Ele desencarna, é recebido pelo Dr. Bezerra de Menezes e outras efemérides do espiritismo, mas não tem luz.
Não tem a luz tem que ele esperava que ele aguardava que tivesse. Por isso ele escreve o livro. E aí quem quiser saber o porquê, é só ler o livrinho, que é muito bom. Muito legal, dá muita informação ali. Então, ele vai ter que reencarnar. De uma maneira geral, é assim, cada caso é um caso. Tem a particularidade das encarnações, é lógico, são infinitas. Mas ele vai ter que, de um modo geral, temos que reencarnar e voltar na mesma situação em que nós falimos, para ver se nós passamos no teste. Isso. Então, vamos continuar. Agora nós vamos ler o parágrafo 8. A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Então, depois que o Lísias fez essa comparação da nossa encarnação, né, como sendo um tanque de roupa para a gente poder lavar as nossas imperfeições, aí ele, né, ficou mais claro para ele conseguiu entender. Não havia como disfarçar a minha justa admiração, compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos. Lísias continuou. Então, Lísias vai continuar dando algumas explicações. Né? Compreendendo o efeito benéfico. Quer dizer, o que está passando aqui, essa mensagem, é que quanto mais você quer aprender, quem está ensinando e gosta de ensinar, vai te passar mais informação ainda. Não é? O Lísias antes explicou para ele que da questão do estado de consciência, o estado de alma de cada um, não é? Mostrando que o umbral é um estado de consciência, né? Ele é uma postura espiritual da criatura humana quando desencarna. Mas agora, a partir de agora, o Lísias vai começar a explicar o umbral lugar. Não é? Que não é em cima, não é embaixo, né? Aquela escritora Igorina Cunha, ela fala, né, que livro Cidade no Além. Cidade no Além, que o nosso lar ele está na periferia do umbral. E lá ela divide o umbral em umbral grosso, em umbral médio e umbral, que é a parte já final, vamos dizer assim, mais evoluída do umbral, né? Então, o André Luiz agora vai escutar um pouco sobre essa região. O nosso lar, depois ele vai saber que fica na periferia do umbral. Poderia fazer uma analogia com a escola. Você tem uma turma de alunos que não quer estudar de jeito nenhum e são bagunceiros. Tem outros que já são bagunceiros, mas de vez em quando se interessam. E tem outros que já quase não faz bagunça, mas estudam mais do que faz bagunça. Então, são 3 turmas diferentes. Sim. Então, seria esse umbral grosso, médio... E né? umbral. E umbral, né? Seria isso, mais ou menos. Então, no 10º parágrafo, o Lísias continua. O umbral é a região de profundo interesse para quem esteja na Terra, porque a gente já viu que ele começa na crosta. Então, estamos todos nós e todos nós passaremos por ele, né? Conscientemente ou não, mas passaremos, né? Porque alguns espíritos vão acordar em algumas enfermarias, mas passaram adormecidos. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior, porque a gente já não viu o que o Lísias disse? Que o umbral é para esgotar os resíduos mentais inferiores, os nossos hábitos perniciosos, nossos vícios que nos escravizam. Nos escravizam ao quê? As regiões inferiores, porque a gente já poderia estar, né, encarnado em mundos mais evoluídos, mas a nossa rebeldia, a repetição dos nossos mesmos erros nos conduziram novamente aqui à Terra, ao mundo de provas e expiações. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criasse tal departamento em torno do planeta. Então, não é? Todo o planeta com a permissão de Deus, porque, não é necessário um lugar para que a gente possa purificar, para que as nossas imperfeições sejam filtradas, para que a gente passe, né, para um outro ambiente. Por isso a palavra umbral,
porque é uma passagem, né? É aquilo que nos separa de um ambiente para outro. Então, o umbral que nós estamos conversando aqui no livro Nosso Lar é aquela zona que vai nos ajudar a purificar os nossos pensamentos equivocados e os nossos sentimentos desequilibrados, para que a gente possa ir para um ambiente melhor. No caso de André Luiz, ele dá entrada à colônia Nosso Lar. Ele vai primeiro para a enfermaria, que a gente já viu, ele melhorou por conta do esforço que ele fez e ele já está conseguindo andar pela colônia. Lembra? A gente já viu ele fazendo passeio no aeróbus e agora ele está conversando sobre um assunto preocupante. E relembrando que quando ele chega na colônia, assim que ele é tirado do umbral, numa maca, e chega na colônia Nosso Lar, ele escuta a hora do Ângelus, que seria a nossa hora da Ave Maria. Toda a colônia se compromete a fazer a oração com o governador. E ele quer saber que música é aquela. Ele quer ir lá. Ele está doente, ele está cansado, ele está indo para a enfermaria, está sendo carregado. Né? Então ele quer ir lá. É o esforço dele. Então já é o esforço já é um aprendizado para nós nessa questão do esforço pessoal. Né, de saber o que está acontecendo, de melhora, de não se largar e ficar parado, porque isso só adoece, né, Teresa? Falando em lugar também, que ele cita aqui, permitindo Deus se criasse departamento em torno do planeta. Tal, né? Departamento que é o umbral. E a gente pode fazer também lembrar o Vale dos Suicidas, né? O livro Memória de Suicida, Dona Ivone, livro Memória de Suicida, uma obra-prima, né? Que Dona Ivone do Amaral Pereira trouxe para nós, essa médium sensacional, essa mulher ímpar, que muita gente no movimento espírita infelizmente não conhece, mas que são obras maravilhosas, psicografias comparáveis a Francisco Cândido Xavier, né, na sua leitura. E o livro Memória do Suicida, em que ela teve muita dificuldade de escrever, até pela sua condição de ex-suicida. Né? E no livro é relatado um local em que suicidas podem ir para lá ou não, tem casos e casos, mas é um vale, ele dá o nome de vale, né? Até colocando, porque vale é uma coisa mais profunda, né? Na questão do suicídio, o grande erro que a gente possa cometer é a questão de tirar a nossa vida, até porque a vida não acaba, ela continua, né? É um grande engano. E essa questão de Deus permitir também que se criasse isso aí, mas exatamente para a melhora daqueles que estão confinados lá pela rebeldia. E ligado como aqui ligado ao umbral, que nós vamos ver, já relatamos em algumas obras do próprio André Luiz, existem os postos de socorro. Tem a colônia Nosso Lar, mas existem os postos de socorro e tem aqueles postos de socorro itinerantes, como nós vemos no livro Obreiros da Vida Eterna também. No Vale do Suicida nós temos o Hospital Correcional Maria de Nazaré, criado por Maria, mãe dos infelizes, né? A nossa Mãe Santíssima, para aqueles mais infelizes que são suicidas, né? Mais infelizes no sentido que atrasam tanto o progresso, não é? De uma rebeldia muito grande. Então a gente sempre lembra dessa situação, que quem estiver no desespero de alguma situação na vida, que tire esse pensamento, porque não adianta, a vida não termina, a vida é contínua. O que vai acontecer é um atraso, só vai retardar a sua resolução dos seus problemas. Existem tantas entidades aí que podem ajudar, né? O CVV e as casas religiosas de modo geral, as casas espíritas voltaram a abrir depois da pandemia, o atendimento fraterno, né? Então fica aqui essa mensagem final e que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus. Vamos nos despedir agora, rogando a Jesus e aos bons espíritos que nos ajudem nessa nossa batalha diária, né, para lavar a nossa roupa suja,
porque nós bem sabemos onde está a sujeira da nossa roupa, que Deus nos dê força para que a gente consiga limpar e voltar ao mundo espiritual um pouco mais tranquilo. Muita paz, Deus abençoe a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.